Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você, aonde você estiver. Juntos outra vez para o nosso resumão da lição deste domingo que se aproxima e desta feita lição de número 9, baseado no capítulo 21 a 31 de 1 Samuel, e traz como título o fim trágico de Saul. A verdade prática diz o seguinte: em que pese a crueldade de Saul que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. Você pode começar a exposição da lição a partir da verdade prática. Abrindo essa lição, você pode dizer à igreja, à classe, essa frase aqui: fruta podre cai por si só, não precisa sacudir a árvore. Saul, outrora um crente, um servo de Deus, submisso a Deus e escolhido para liderar uma nação, agora se torna alguém rebelde, longe de Deus, insubmisso e perseguidor, tirano, em busca de tirar a vida do seu próprio genro, no caso Davi, né? Só que fruta podre cai por si só. A introdução diz que Saul teve uma morte trágica. Ele saiu de cena de uma maneira trágica. E aqui já tem também uma segunda lição, uma segunda aplicação para nós, que você pode fazer com a igreja e com a classe. Deus, ele não permite que nada e ninguém, nem pessoas, nem coisas, venham ofuscar ou impedir os seus planos, os seus propósitos. Qualquer coisa e qualquer pessoa que se coloque como impedimento para a realização dos propósitos de Deus, no tempo certo, a mão de Deus vai remover, mas os propósitos de Deus serão cumpridos. Então não se preocupe. Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito com você, tem uma promessa, e você vê um monte de barreira e um monte de impossibilidade, gente contra, não se preocupe. Deus que ungiu, que prometeu a Davi o reino, na hora certa, ele removeu o empecilho, o embaraço, a barreira, o impedimento. A mesma coisa ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Nada e ninguém pode impedir os propósitos de Deus na nossa jornada. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição fala que Saul persegue Davi. Narra a perseguição de Saul contra Davi. Ele queria exterminar aquele que foi nomeado para ocupar o lugar no trono. E o comentarista aqui, ele cita duas palavras que foram predominantes nessa campanha maligna de Saul contra Davi: a palavra ciúme e a palavra inveja. São duas palavras irmãs, não sinônimas, mas irmãs, que demonstram o quanto Saul estava longe de Deus. Demonstra o quanto o coração desse rei se afastou dos propósitos de Deus. Por quê? Porque ciúme e inveja fazem parte da relação dos frutos da carne tratados em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Você pode ver lá, está lá o ciúme e a inveja. Agora, uma coisa interessante, o hebraico original, ele usa a palavra cana. Cana
é traduzido por ciúme e também é traduzido por inveja, né? Cana, se a palavra estiver relacionada com um bem alheio, é traduzido por inveja. Se estiver relacionado com um bem próprio que está sendo desejado por uma outra pessoa, é traduzido por ciúme. Mas a palavra cana também significa zelo. Olha que coisa interessante. Cana no hebraico, além de significar ciúme e inveja, dependendo da situação, também significa zelo. Porque Deus é El-Cana. El, Deus. Cana, o quê? Zelo. Deus zeloso. E se aplica também que ele tem ciúme, mas não ciúme no sentido pejorativo da palavra, mas ciúme no sentido de cuidado conosco, suas criaturas, seus filhos, partes integrantes do seu reino e do corpo de Cristo. Nós integramos o reino de Deus e ele é o nosso Deus, é o nosso guia, e nessa posição ele tem zelo por nós, ciúme também, no bom sentido da palavra. Isso é a coisa muito importante, não é? Agora, em segundo lugar, essa perseguição de Saul contra Davi é uma demonstração de algo maligno, possessão maligna. Saul tentou matar Davi, Saul matou os sacerdotes, Saul tentou matar o próprio filho, Jonatas. Imagine, um homem que tem esse tipo de comportamento, não há sombra de dúvidas, ele está debaixo de uma possessão maligna, que visa a destruição do semelhante. Em terceiro lugar, essa perseguição de Saul, ela é tida na lição aqui como constante e prolongada. Quando você estuda essa história, você percebe que essa perseguição de Saul contra Davi durou mais de 10 anos, quase 15. Né? É bastante tempo. Saul, possuído por um espírito maligno, devido ao seu afastamento de Deus, ele usa os expedientes mais espúrios, mais agressivos para eliminar Davi. Numa caçada incessante, Saul colocou todas as forças de segurança do governo, do Estado de Israel, para caçar Davi como um cão. Uma luta, uma perseguição prolongada. E Davi ficou na dependência de Deus. Uma outra grande lição para nós. Não se preocupe com esse tempo que você está passando, determinada luta, que alguém está se levantando, forças se organizam para desestabilizar você. Fique em Deus, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O tempo de Deus vai chegar, como chegou para Davi. O segundo tópico da lição fala das atitudes de Davi. No primeiro, nós percebemos a perseguição de Saul, todas as suas atitudes no sentido de destruir o seu oponente, no caso aqui, né? O escolhido para substituí-lo. Aqui nós vamos ver as atitudes de Davi, que são 3. Primeiro, Davi não espiritualizou o problema. Em que sentido é colocado isso aqui na lição? É que Davi teve toda a chance, toda a possibilidade de exterminar com Saul. Davi teve Saul aqui na mão, o seu grande perseguidor. Ele estava dentro de uma caverna com seus homens e Saul entra lá, evidentemente sem saber. E Davi corta um pedaço aí da sua túnica, do seu manto, e deixa Saul escapar, numa prova de que ele não viu aquela circunstância como algo que Deus estava dando para ele. Estou entregando na tua mão o teu inimigo. Não. Davi, ele tem uma sensibilidade espiritual muito interessante aqui.
Ele tem diante dele o seu grande inimigo, o seu grande opressor, mas ele se recusa a matá-lo. Então é realmente uma prova de que ele tinha algo que Saul não tinha. E o comentarista fala, de expressões que são muito usadas. Deus falou, Deus me disse, Deus me mostrou. As pessoas usam isso aqui para espiritualizar uma situação. E essas expressões, elas são duas coisas. Elas são verdades, porque realmente Deus mostra, Deus fala, Deus diz, até hoje. Não é? Mas, infelizmente, essas expressões também viraram jargões na boca de homens e mulheres inescrupulosos, irresponsáveis, e que se utilizam dessas expressões para transmitir uma espiritualidade que, na maioria das vezes, inexiste. É engodo, é engano, é apenas para demonstrar aquilo que não é, enganar. Em segundo lugar, Davi não odiou, mesmo perseguido, ele não odiou. Todo esse tempo, essa luta toda, ele não odiou Saul e chorou na morte de Saul, porque vingança é veneno e perdão é sobrevivência. Olha que coisa interessante. Vingança é veneno, perdão é sobrevivência. Por que perdão é sobrevivência? Porque quando você deixa o ódio dominar você, você está preso ao passado. Preso a um passado que te escraviza, que te oprime, que não deixa você olhar e nem caminhar para frente. Davi não permite que esses sentimentos o dominem e ele não odeia e tampouco deixa de lamentar a morte do seu grande opressor. Em terceiro lugar, Davi não espiritualizou o problema, não odiou e entregou tudo nas mãos de Deus. Davi ele tinha a concepção plena de que o julgamento de Deus é o melhor. Ele estava sendo perseguido, procurado, caçado para morrer, e ele tem o seu grande opressor na mão, mas ele não, apesar de ter um exército com ele também, 600 homens que andavam com Davi, ele não se utiliza dessa força humana para cumprir propósito. Por quê? Porque ele tinha convicção dos planos de Deus, e que se o plano era de Deus, Deus ia agir com seus expedientes para cumprir esse propósito. É por isso que ele entregou tudo nas mãos de Deus, chamou Saul de meu Senhor 3 vezes, ungido do Senhor mais 3 vezes, entre outras expressões de apreço, apesar da perseguição. O terceiro tópico, já indo para o final, fala sobre a morte de Saul. Como já dito, Davi rejeita matar Saul. Ele disse não ao ressentimento. Ele disse não ao ressentimento. Davi, aqui, ele rejeita, como já dito, matar Saul, porque o ressentimento te prende ao passado. E ele não utilizou-se, ele não se achou legítimo para fazer, exterminar com Saul. Ele sabia qual era o fim de Saul. Ele sabia que Saul ia sucumbir no tempo e que Deus ia fazer isso, sem precisar das mãos do próprio Davi. Depois Saul consulta uma médium. Esse é um ponto muito interessante da lição. É que Saul, aqui a história é o seguinte, nesse contexto aqui, Samuel, que foi o grande profeta, que foi quem ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, Samuel aqui já saiu de cena, ele já faleceu, ele é morto. E aí, o exército dos filisteus, que era um dos maiores inimigos da nação judaica, se prepara para uma invasão.
E Saul, ele fica desesperado, fica com medo. E ele enfrenta aqui, além da fúria do inimigo, ele enfrenta o silêncio de Deus. Em que sentido? É que Deus não falava mais com Saul, nem por profeta, nem por Urim e Tumim, e nem por sonhos. Sonhos de profetas a gente sabe. Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, que era utilizado para lançar sorte, para obter respostas positivas ou negativas da parte de Deus acerca de uma situação que era colocada diante do sumo sacerdote. Era isso que era Tumim e Urim, né? Por nenhum desses meios Deus falava mais com Saul. Silêncio absoluto, rejeição absoluta. E aí Saul aqui, ele demonstra o grau mais baixo da sua decadência, moral e espiritual. Ele consulta o quê? Uma pitonisa, uma vidente, uma médium, uma feiticeira, conforme a tradução que você tem. O que era uma pitonisa? Uma pitonisa era uma sacerdotisa de Apolo na Grécia Antiga, alguém que tinha o dom de profecia, ela previa alguma coisa, né? E essa prática de consultar os mortos, necromancia, estava tudo dentro desse contexto aí. Era uma prática condenada em Israel e era punida por ordenança divina. Deus não aceitava essa prática. E Saul, quando começou o seu governo, quando ele era crente ainda, ele perseguiu, desterrou, expulsou de Israel todas as pessoas que eram adeptas dessa prática, porque era uma contravenção, era um crime, era uma agressão contra Deus, e havia uma ordenança de que Deus não aceitava isso, era considerado abominação. E agora, quem perseguiu os médios, os necromantes, agora se rende a eles. Saul manda buscar uma mulher que tinha esse tipo de prática para, através dela, falar com Samuel. E aqui fica uma questão interessante. Esse Samuel que fala com Saul, através dessa vidente, era Samuel mesmo? Essa é uma pergunta intrigante, um tema polêmico, para não ficar muito grande aqui o vídeo e também não sair do propósito principal da lição. Amanhã nós vamos postar um vídeo específico sobre essa questão de Saul, a pitonisa de Endor e o suposto Samuel com quem ele conversa, né? Aqui na lição, vamos nos limitar a dizer o que está aqui, né? E Saul, ele desce a esse nível, né, demonstrando o quanto ele estava longe de Deus e o coração completamente desconectado dos propósitos divinos. E, em terceiro lugar, finalizando, a morte de Saul é o suicídio. É o ponto culminante da ruína de alguém que começou bem e terminou mal. Saul pede que o seu escudeiro o mate, ele se recusa e ele coloca a lança e se joga sobre ela. E Saul, o suicídio de Saul é um dos poucos que a Bíblia fala. Um retrato de um homem, né, que tinha tudo para dar certo, em quem Deus habitava, a quem Deus escolheu. Ele entra em declínio, ele se afasta de Deus de uma maneira tão expressiva que ele vai descendo cada vez mais e ele chega no fundo do poço e pratica o suicídio. E uma coisa interessante para fechar a lição é que todo esse comportamento, todo esse processo de Saul, que culmina com a sua morte trágica, como traz o assunto da lição, é o seguinte: é um sofrimento que não ficou só com ele.
ele enveredou por esse caminho e essa morte trágica não atingiu apenas Saul, mas atingiu outras pessoas. O caso dos filhos, e quantos homens de Israel não sucumbiram por causa das insanidades de Saul? Milhares. Né? E isso acontece até hoje. Quando um homem, uma mulher, um pastor, qualquer um cristão, ele sai do propósito de Deus, ele vai sofrer? Vai. Vai haver consequências? Vai. Mas geralmente essas consequências não atingem apenas ele ou ela, atinge o derredor, atinge a família, atinge a igreja, atinge a comunidade e por aí vai. É um efeito doloroso. Isso é uma verdade para a qual nós devemos atentar. Inclusive, fechando a lição, esse é um ponto que deve ser dito para a igreja, para a classe. Nós temos que vigiar nas nossas atitudes, a nossa forma de vida, porque às vezes a gente sofre consequência de nossas insanidades, do nosso distanciamento de Deus, mas o resultado desse distanciamento atinge não apenas a nós, mas aqueles que fazem parte do nosso convívio, vamos dizer assim. Jonas é um outro grande exemplo disso na Bíblia. Deus o mandou a Nínive pregar e ele foge, entra no navio e nós todos sabemos o impacto que teve a presença dele naquela embarcação. Quanto sofrimento ele causou para aquelas pessoas que não tinham nada a ver com ele. E isso se repetiu com Saul e se repete até os dias de hoje. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar, de maneira que a gente não venha se afastar de Deus, que de mãos dadas com Ele, mesmo com falhas, a gente caminhe, fazendo a vontade dEle, seguindo os seus propósitos, para que a bênção nos seja garantida. Maravilhosa essa lição, que Deus te abençoe. Eu espero ter contribuído com a sua vida, com essa pequena exposição, que você vai enriquecer ainda mais para transmitir à igreja e à classe no domingo, e com certeza você vai ser um instrumento de Deus para isso. E as pessoas que participarem dessa lição, dessa ministração, sairão do templo muito mais enriquecidos e alimentados para a glória de Deus. Pai querido, abençoa a escola bíblica dominical, o pastor, o superintendente, o coordenador, o aluno, todos aqueles que vão participar deste ciclo de ensinamentos maravilhosos neste domingo, que as lições aprendidas possam nos dar uma nova direção de vida, que nós não venhamos a cair nas armadilhas de Saul, mas que possamos viver uma vida de compromisso, de obediência e reconhecimento dos teus propósitos e de tua vontade. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, compartilhe na sua igreja, nos seus grupos, essa ministração e seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Fique com Deus, um carinhoso abraço do reverendo Ed S.